eu sou a Gabi e hoje eu vim dar mais dicas de livros, mas com um assunto bem específico que é vampiros. Do mesmo jeito que as distopias começaram a bombar lá no início dos anos 2010, um pouquinho antes, né? Os livros de vampiros também começaram a bombar nessa época e teve muito livro de vampiro, muita saga de livro pra gente poder ler e se encantar com novos vampiros, novos romances e tudo mais. Então eu decidi trazer alguns dos livros que eu li e que eu gostei muito, porque vamos ter Midnight Sun chegando aí, que é a versão de Crepúsculo pelos olhos do Edward. Então eu pensei, por que não fazer uma lista de livros de vampiro, não é mesmo? Vamos homenagear aí o nosso futuro Batman. Não podia perder a piada, desculpa. Mas vamos homenagear aí o futuro livro do Edward, que eu tô muito ansiosa pra ler, e relembrar alguns dos grandes livros de vampiros que tivemos. Mas antes de toda essa histeria por vampiro começar, lá em 1897, Bram Stoker lançou o Drácula, que é basicamente o pai de todos os vampiros, literalmente, se for pensar. Então a história do Drácula é bem clássica, né? Conta literalmente a história do Conde Drácula e todos os seus atos vampirescos naquela época. E acho que pode-se dizer que foi justamente aí que começou toda essa imaginação que a gente tem em volta de vampiro, né? Mas claro que as coisas foram mudando muito ao longo dos anos. Inclusive, tem um filme que eu gosto muito, que é com o Luke Evans fazendo o Drácula, e pra mim ele fica perfeito de Drácula. Isso também fica perfeito de qualquer jeito, né? Eu só precisava fazer esse adendo, porque eu sou apaixonada pelo Luke Evans. E falando de vampiro, eu não poderia deixar ele de fora desse vídeo, já que ele é o próprio Conde Drácula nesse filme. Mas existem muitos outros filmes que o Conde Drácula aparece, né? Eu só quis ressaltar esse aqui porque... sim. Então, em 1976, Anne Rice deu uma repaginada nos vampiros e trouxe eles um pouco mais para a atualidade. Óbvio que a atualidade daquela época, né? Mas foi mais ou menos aí que eu acho que pode-se dizer que começou esse romance adolescente com vampiros. Principalmente depois que o filme Entrevista com o Vampiro foi lançado em 94. Porque a gente tinha como protagonista nada mais nada menos do que Brad Pitt e Tom Cruise. Então você olha para aqueles dois homens lindos, maravilhosos, como todos os vampiros devem ser, e você pensa, eu amo vampiros. Então a gente começa a pirar com vampiros, e óbvio que histórias românticas e adolescentes vão começar a surgir com vampiros. Porque você olha aqueles dois homens e pensa, quero pra mim. Eu, pelo menos, pensei isso a primeira vez que eu vi. E o livro Entrevista com um Vampiro conta exatamente a história de um jornalista que está entrevistando um vampiro, o jovem Louis. Ou não tão jovem assim. Mas o Louis vai contar para esse jornalista toda a história dele, antes dele ser um vampiro, quando ele se transformou, depois e todas as aventuras dele já como vampiro, como ele conheceu o Lestat, como ele conheceu a Cláudia, como ele conheceu o Armand e várias aventuras durante todos esses anos dele. Na verdade, eu nunca li nenhum livro da Anne Rice, tá muito na minha lista há muitos anos, mas eu nunca parei pra comprar um livro dela, nem das Crônicas Vampirescas, nem nenhum outro. Mas eu gosto bastante do filme, Entrevista com o Vampiro. Eu acho que é um filme bem interessante, eu gostei bastante. Não sei se a adaptação é tão fiel assim, mas eu gosto. Se você já leu e assistiu o filme, me conta aqui embaixo se a adaptação é fiel, por favor. Então chegamos em 2005 e isso daqui vira uma febre mundial. Stephenie Meyer lançou o primeiro livro de Crepúsculo, o próprio Crepúsculo, no caso. Então eu acho que como 99% da população mundial sabe, são 4 livros, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Também tem este pequeno spin-off, The Short Second Life of Bree Turner, que é a historinha da Bree Turner que aparece no finalzinho de Eclipse, uma daquelas vampirinhas que a Vitória transformou. Esse daqui eu comprei em inglês, não sei qual que é o título oficial em português, mas... é uma historinha legal. Além de ter várias graphic novels e tudo mais. E também temos os filmes, né? Temos 5 filmes. Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer Parte 1, Amanhecer Parte 2. Temos cenas gravadas no Brasil. Os fãs foram uma loucura. Eu quase fui pro Rio de Janeiro pra ver esses loucos. Mas eu era uma garotinha sem dinheiro próprio, sem condições de viajar por conta própria. E meus pais jamais bancariam isso pra mim. Mas caso você faça parte daquele 1% que eu falei que nunca ouviu falar de Crepúsculo, a história gira em torno da Bella, que é uma humana normal, um pouquinho cabisbaixa, por assim dizer, um tanto normal, de acordo com ela própria, nada demais, e o Edward Cullen. Edward Cullen é um vampiro com muitos e muitos anos de idade nas costas, ele faz parte de uma família adotiva onde todos são vampiros.
E é óbvio que os dois vão se apaixonar um pelo outro. E todos os livros vai girar em torno desse romance deles, o Edward sempre, tipo, mas eu posso matar ela a qualquer momento, o que eu faço da vida? E a Bella, tipo, por favor, me transforme, eu sou a mulher da sua vida, da sua eternidade, vamos ficar juntos pra sempre, casar e ser felizes. E o resto da história, eu não vou ficar me aprofundando muito aqui, mas como eu disse no comecinho do vídeo, a gente vai ter um novo livro da saga Crepúsculo, que é Midnight Sun, Sol da Meia-Noite. Ele vai ser lançado ainda esse ano, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A editora já confirmou que o livro chega ainda esse ano aqui, na mesma data do lançamento lá fora, vai ser lançado aqui também, pra sorte dos fãs. E é a versão Crepúsculo, só que nos olhos do Edward, né, pela visão dele. Como a gente tem a Bella narrando as histórias nos 4 livros, em Midnight Sun a gente vai ter o Edward narrando a história. Então, como ele viu a Bella pela primeira vez, como ele foi se apaixonando por ela, eu tô imaginando que é assim, né, porque eu não li o livro ainda, mas com certeza vai ser desse jeito. Aí você deve estar pensando, porque eu falei que Crepúsculo foi lançado em 2005, né? Mas teve um livro que foi lançado antes de Crepúsculo e que também fez muito sucesso. Só que ele só começou a fazer sucesso depois que a série foi lançada. Sim, eu estou falando Diários do Vampiro, The Vampire Diaries, como é mais conhecido mundialmente por aí, né? Tudo por causa da série. Mas o primeiro livro foi lançado em 1991, pela L.J. Smith, e a série que muita gente ama, eu também gosto muito, apesar de achar que ela se perdeu um pouco no meio do caminho, mas a série foi lançada em setembro de 2009, então foi bastante tempo depois de que o livro foi lançado. E foi só depois que a série foi lançada que começou a fazer muito sucesso a história dos livros, e próximo do lançamento da série foi quando os livros começaram a fazer sucesso, né, quando a história começou a bombar. E um pouquinho antes do lançamento da série, que foi em setembro de 2009, em fevereiro de 2009, a autora decidiu lançar mais livros dessa saga. Então, inicialmente eram 4 livros, esses 4 livros que eu acho legal que eles meio que se completam, assim. Se completam. Mas primeiro, então, foram esses 4 livros aqui que ela lançou, e próximo do lançamento da série, ela lançou mais 3 livros. No caso, eu tenho só esse porque eu achei ele muito confuso, eu não consegui terminar de ler essa saga porque eu não entendi nada desse livro, de verdade. Eu acho que eu preciso reler, mas eu sinceramente não consegui entender nada. Pra mim, não fez sentido. Não sei se é porque eu tava pensando muito na série, e aí os livros já não estavam mais fazendo sentido, ou se realmente o livro não faz sentido. Você leu esse livro aqui? Me conta nos comentários se você achou também que não faz sentido. Eu não quero ser a única no mundo que achou isso. E Diários do Vampiro gira em torno da Helena Gilbert, uma humana normal, assim como eu e você. E o Stefan Salvatore, um vampiro que chega na cidadezinha de Mystic Falls pra virar a cabeça dela. Ela vai se apaixonar por ele vai se apaixonar por ela, mas as coisas não são tão simples assim, porque o irmão do Stefan, Damon Salvatore, também vai chegar por lá. E muito diferente do Stefan, que é um vampiro mais bonzinho, mais na paz, sabe? De boinhas, o Damon é bem revoltado, bem vampiro. Muitos eventos místicos e sobrenaturais vão começar a acontecer ali em Mystic Falls. E vale ressaltar que a série The Vampire Diaries fez tanto sucesso que ela ganha 2 spin-offs. The Originals, para contar a história dos vampiros originais, como o próprio título fala, e Legacies, que é uma série que tá sendo passada agora. Eu ainda não assisti nenhum episódio de Legacies, mas conta a história da próxima geração. Então, tipo, os filhos desses personagens de The Vampire Diaries. Em 2007, a Richelle Mead lançou pra mim o que foi a melhor coisa de vampiro nessa época, né? A melhor saga vampiresca que a gente teve, que é a Academia de Vampiros. São 6 livros no total, mais uma porrada de spin-offs. Eu nunca terminei de ler essa saga e eu choro todo dia por causa disso, porque eu li os livros no computador, eu nunca comprei a edição física deles. Então, quando o 6º livro foi lançado nos Estados Unidos, eu não queria ler em inglês, então eu fiquei esperando chegar a tradução. E aí eu esqueci de ler. E agora eu já esqueci a história, então eu precisaria reler todos os livros para poder ler o último. Então, aí eu queria comprar a versão física deles, porque são muito bons, eu gosto muito dessa história. Sou apaixonada pelo Dimitri, sou mais apaixonada ainda pelo Adrian, porque ele é o amor da minha vida. Eu fiz um FC pra ele no Twitter na época que eu li. Bom, o que a Academia de Vampiros conta? Ela é narrada pela Rose Hathaway, que é uma dampira, no português, que é meio humana, meio vampiro. E esse tipo, né, essa raça, essa espécie, ela é designada para ser guardião dos Moroi. Os Moroi, não sei como você fala, eu falo Moroi minha vida inteira,
São os vampiros mesmo, 100% vampiros. E a Rose é a melhor amiga da Alyssa, que é uma pessoa muito importante no meio Moroi. Então a Rose quer ser a guardiã da Lisa, né? Quer proteger a melhor amiga dela. Só que tem um outro tipo de vampiro aí, que são os Strigoi, que são aqueles vampiros do mal mesmo, que matam pessoas, que matam outros vampiros. E rola uma treta muito grande entre os Dhampir e os Moroi contra os Strigoi. E também, como eu disse, tem o Dimitri, que é outro guardião, ele é mais velho, ele é um instrutor na academia, e a Rose se apaixona por ele. Só que guardiões não podem ficar juntos, porque se você tá junto com outro guardião, você não vai proteger o seu Moroi. Então os guardiões não podem ficar juntos, então a Rose e o Dimitri não podem ficar juntos. É tipo um Romeu e Julieta dos vampiros. Aí, como o próprio nome diz, é a Academia dos Vampiros, então é uma escola onde os vampiros vão estudar. Tanto os Dhampir quanto os Moroi. Eles estudam juntos, cada um vai pro seu lado, né? Os Dhampir vão estudar coisa mais física, né? Luta e tudo mais pra virar guardião. E os Moroi vão estudar mais intelectual, livros e culturas e tudo mais. E essa história, pra mim, ela é perfeita, sério. Eu acho que é a melhor história de vampiro que eu li. Eu quero muito terminar de ler. Um dia eu vou comprar os livros, ou se alguém quiser me dar de presente. E em 2014 foi feito um filme do primeiro livro. Eu achei a adaptação bem boa até. Considerando, eu acho que foi um orçamento mais baixo. Não fez tanto sucesso, mas eu acho que foi uma adaptação bem legal. E eu gosto bastante das atrizes que fazem a Rose e a Alyssa. Elas são incríveis. E eu queria muito que tivesse continuação, porque eu queria muito ver o Adrian. Eu recomendo muito que, se você nunca leu Academia de Vampiros, que você leia. Porque é muito boa essa história e é muito bem escrita. E também em 2007 tivemos o que eu acho que é a maior saga de vampiro no mundo da literatura, que é A Morada da Noite. A PC Cash e a filha dela, Christine Cash, escreveram 12 livros da saga Morada da Noite, mais uma porrada de spin-off. Então, assim, não falta livro da Morada da Noite pra se ler. Eu li alguns, acho que eu parei no 6º ou no 7º livro. Eu não tive paciência de continuar lendo, eu acho que elas exageraram um pouco na quantidade de livros, não tinha tanta história assim, começou a se perder um pouco no meio, né? Mas o começo da história é muito boa e é muito interessante, eu gostei bastante do começo, e eu queria que continuasse daquele jeito, ou que acabasse na hora certa. Acho que elas se empolgaram tanto com o sucesso que foram indo, sabe? Então aqui nessa saga da Morada da Noite também temos uma instituição para vampiros, mas as pessoas que são vampiras, elas são marcadas. E aí sim elas vão para essa instituição para começar a estudar. A protagonista é a Zoe, ela tem 16 anos, ela foi marcada pela própria deusa Nyx. E aí ela vai pra Morada da Noite para começar a estudar e tentar passar pela transformação. Porque quando você é marcado, você tem que passar pela transformação para virar vampiro. Se você não passa pela transformação, você morre. E eu gostei muito que eles trouxeram a deusa Nyx para essa história. Acho que foi isso que mais me pegou, assim, quando eu li a sinopse pela primeira vez. Eu gosto muito de mitologia e a deusa Nyx é uma deusa que eu gosto pra caramba. Então, quando eu vi Nyx e vampiros, eu falei, caramba, mistura perfeita. Porque, pra quem não sabe, Nyx é tipo a personificação da noite. Então, ela é a deusa das sombras, a deusa da noite. Então, nada melhor do que juntar ela com vampiros, né? Além dela ser, tipo, a mãe das feiticeiras e bruxas. Então, eu sou apaixonada pela Nyx. Quem sabe eu faço um vídeo dela em breve. Então, como eu disse, a Zoe vai pra Morada da Noite pra começar a estudar e passar pela transformação dela, mas as coisas não são tão fáceis, senão não teria história, não teria nem história pra 12 livros, né? Imagina pra um. E muita coisa vai acontecer aí no meio. Tem meninos envolvidos, óbvio, né? Tem romance, tem amizades, tem pessoas que você achava que eram seus amigos, mas na verdade não são, são traíras, e por aí vai. O comecinho é muito bom, eu gostei bastante, mas elas começaram a se perder um pouco na história. O que é muito triste, porque tinha muito potencial pra ser uma puta história boa. E pra encerrar esse vídeo, eu vou trazer um livro brasileiro. Sim, também temos vampiros aqui no Brasil. Em 2000, o autor André Bianco lançou a primeira versão de O Sete, a primeira edição desse livro dele. Eu comprei, eu li na época, não em 2000, mas nessa época aí, 2009, 2010, que eu tinha tudo de vampiro. Inclusive, quando eu li A Morada da Noite, eu fazia uma meia-lua na testa. As coisas que a gente faz, né? Eu queria fazer a tatuagem que a Rose tem em Academia de Vampiros aqui atrás. Loucuras que a gente gosta, né, de vampiros. Tinha várias camisetas, Team Edward, Team Jacob. Que eu descubro hoje que eu sou Team Jacob. Na época eu tava na dúvida, mas eu tenho certeza que eu sou Team Jacob agora. Me conta aqui embaixo, você é Team Jacob ou Team Edward?
Mas voltando para o 7. Uma caravela portuguesa naufragou muitos anos atrás. E nos anos atuais, um grupo de mergulhadores e pesquisadores encontra essa caravela, eles vão lá e dentro dessa caravela eles encontram uma caixa de prata gigantesca com um aviso, não abra. Né? Óbvio que eles vão abrir, porque a gente é burro, a gente vê, não abre, vai lá e abre. E dentro dessa caixa tinham 7 cadáveres. Então eles pegam esses cadáveres e vão levar para estudo e tudo mais, só que aos poucos eles começam a despertar. Então, sim, eles são vampiros. Então, vampiros portugueses chegaram aqui no Brasil através de um náufrago. E eles vão começar a aterrorizar aqui a cidadezinha brasileira onde essa história se passa. Eu gosto muito de como o André Bianco trabalhou essa história, eu gosto muito quando a gente tem literatura brasileira muito bem feita, bem escrita, porque eu sinto que o leitor brasileiro, ele não gosta tanto do que a gente tem feito aqui. E eu acho isso muito triste, porque a gente tem obras incríveis aqui no Brasil e a gente tem que valorizar mais os nossos autores. Então eu recomendo muito que vocês leiam Os 7. E os outros livros do André Bianco, porque ele também escreveu mais ainda de vampiro, não só esse. Mas e aí, você já leu todos esses livros que eu falei? Tem alguma saga ou algum livro específico que não tá nessa lista e que você acha que deveria estar? Quais são os seus vampiros preferidos? Me conta tudo aqui nos comentários, vamos conversar, vamos trocar dicas de vampiro aí pra gente conhecer. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Também deixa o seu like aqui porque me ajuda muito e até a próxima!